Quem achou de justiça? Amém. A minha versão é NVI e diz assim: o Senhor é conhecido pela justiça que efetua. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Então a Bíblia não diz que Deus é justiça, mas que Ele é conhecido pela sua justiça. E qual seria a diferença entre ser alguma coisa e ser conhecido por outra coisa? Vamos tentar dar um exemplo. Eu sou para ser mudado, não pode ser transformado. Isso não pode ser alterado, não depende do que eu sinto, não depende do meu querer. Eu não poderia, nem se eu quisesse ser uma cadeira, não poderia nem se eu quisesse ser um tomate, uma samambaia, eu não poderia ser uma mulher, porque eu sou um homem. Então, o indivíduo Jonathan é um homem. E a Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, isso faz parte da natureza de Deus. Isso não pode ser mudado, isso não pode ser alterado. É um atributo que faz parte do que Deus é. Mas a Bíblia também diz que Deus é conhecido pela sua justiça. Quanto a nós homens, nós podemos ser conhecidos de várias formas. De maneira resumida, a Bíblia diz que Deus pôs diante de nós dois caminhos. Há um caminho que leva à morte e há um caminho que leva à vida. E o caminho que eu percorro define como eu vou ser conhecido. Se eu percorro o caminho da vida, provavelmente eu sou justo, eu sou bondoso, eu sou amável, eu estou próximo de Deus. E se eu percorro o caminho da morte, eu vou ser reconhecido por atos de injustiça, de maldade, de distanciamento daquilo que Deus é. Por isso que a Bíblia diz que Deus é conhecido pela sua justiça. Porque justiça não é um atributo essencial, mas ela depende de um efeito causa-consequência. Se a gente quer executar uma ação ou uma reação, a gente vai decidir se aquilo vai ser justo ou não. Só que tem outra coisa que a Bíblia também fala, que Deus é além de amor. Alguém lembra o palpite? Deus é bom. Deus é amor, Deus é bom e Deus é justo. Então talvez a forma mais correta de a gente dizer isso, quando alguém está atrapalhado e dizer não, mas Deus é amor, é a gente dizer, mas também é justo. Deus é justo e executa tudo a partir da justiça. E o que é a justiça? Justiça é a resposta perfeita. Justiça é a manifestação da verdade. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o que diz a verdade manifesta a justiça. Então toda vez que a gente se aproxima da verdade, a gente está manifestando justiça. Toda vez que a gente se distancia da verdade, a gente está operando a injustiça. Assim como a justiça é um atributo de Deus, um atributo do caráter de Deus, a injustiça também é um atributo do mal. A injustiça é quando a justiça é corrompida. A injustiça é quando decidimos faltar com a verdade. Quando traímos, quando somos infiéis, quando somos desobedientes. Nós agimos com injustiça. E se agimos com injustiça, nós seremos conhecidos por isso. Por isso que a Bíblia fala, os ímpios, é aqueles que agem com impiedade. E piedade na Bíblia é a nossa devoção a Deus. Então se você é piedoso, você entrega o seu coração a Deus e você age de acordo com o que Deus é. Amoroso, bondoso e justo. Se você é impiedoso, não necessariamente você é perverso, você é mau, você mata, você rouba, mas você é distante daquilo que Deus é. E você vai acabar cometendo atos de injustiça. Eu quero fazer uma ilustração, quero que a gente pense na selva. A gente conhece o leão como o rei da selva. E por que o leão é o rei da selva?
O elefante não é súdito do leão. A zebra não é súdito do leão. Ao contrário dos reis humanos, o leão não tem o papel de julgar as causas umas das outras. A gente diz que o leão é o rei da selva, não só porque ele tem aquele ar majestoso, né? Ele caminha numa imponência, mas o leão ele não tem predadores naturais. Ele não recua para ninguém, porque ele não se sente ameaçado por nada. E por conta desse poder, dessa força, a gente coloca o leão no topo da cadeia alimentar. Só que os animais da selva, eles vivem pela lei da sobrevivência. Então o leão é um carnívoro. Ele precisa se alimentar de carne. O elefante é carne, a zebra é carne. Em quem o leão vai? Na zebra, porque o leão também é esperto. Ele sabe que a zebra vai oferecer uma resistência menor do que o elefante. E ele só está fazendo aquilo porque ele precisa sobreviver. O leão, quando está saciado, automaticamente ele para de matar, porque ele só mata para poder comer. Você não vai ver o leão matando para levar o celular da zebra. Você não vai ver o leão matando para ficar com a herança da zebra. Você não vai ver o leão matando porque a zebra está devendo algo a ele. Você não vai ver o leão matando todas as zebras porque ele quer ficar com o rio só para ele. Mas você vai ver que tem um animal que faz todas essas coisas. E a gente pode tentar classificar o leão, ele é mau? Eu diria que não. Ele é justo ou injusto? Eu acho que é uma discussão filosófica que está lendo, porque ele não tem a capacidade de entender. Eu não posso dizer ao leão, tem carne no supermercado. Ele não tem a capacidade de comercializar. E até aquela carne no mercado alguém matou. Então isso é lei da sobrevivência. Os animais irracionais estão limitados a isso, mas nós, seres humanos, não. Nós vivemos por outra lei. Porque nós somos conhecedores do bem e do mal. E nós podemos decidir agir pelo bem ou agir pelo mal. Nós podemos decidir caminhar nos caminhos de vida ou caminhar nos caminhos de morte. E o caminho ele leva ao destino. E o destino é sempre a manifestação da justiça de Deus. Não interessa se você está caminhando pelos caminhos de vida hoje. Não interessa se hoje você está distante de Deus e caminhando pelos caminhos da morte. O fim é sempre a manifestação da justiça de Deus. Ah, mas eu caminhei por aqui e terminei no inferno. O inferno é a manifestação da justiça de Deus, porque a gente colhe aquilo que a gente... E o nosso Deus é tão justo, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele nos deixa caminhar por esse caminho. Um Deus que só nos dá uma opção seria um Deus justo. Um Deus que não aceita ser reprovado seria alguma coisa diferente do que um tirano. Qual a diferença desse Deus para o Putin, para o presidente da China? Que você falar algo contra ele, você some, sua família some. Esse Deus é justo e Ele nos deu essa capacidade de livre escolha. Só que Ele também é bom e Ele nos disse: olha, meu filho, anda pelo caminho da justiça. Pratica a justiça, pratica o bem, aplica o seu coração ao justo juízo. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus justo. Existe algo que tem nos roubado de Deus. Existe algo que tem nos afastado de Deus. E o que eu quero dizer com isso? A justiça própria. Porque a justiça humana, ela sempre vai ser parcial. Ela sempre vai ser seletiva, limitada. Tem um ditado que diz que toda a história ela tem 3 versões: a minha, a sua
e a verdadeira. Então, digamos que a irmã Sueli está me assistindo ministrar e alguém depois do culto pergunte para ela que está olhando nessa direção: olha, qual é o instrumento que estava atrás do pregador? E ela olha para lá e diz: era uma bateria. E alguém pergunte a bispa Fátima e ela olhando para cá, ela diz: não, era um teclado. E você olha, a bispa Fátima mentirosa, a irmã Sueli falou que era uma bateria. E qual das duas faltou a verdade? Nenhuma das duas. Mas para alguém que ouve, existe uma contradição nas histórias. Por isso que a Bíblia diz que vem um e conta o seu caso e parece justo, mas logo vem um outro e conta a sua versão e muda assim o juízo. Quer ver onde a gente vai ver isso? Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 3. Eu acho essa história sensacional. Reis, capítulo 3. O título é um sábio veredito. O versículo 28. Alguém pode ler? O versículo 28, 1 Reis 3, 28. A justiça que vem de Deus, anote isso em seu coração, ela opera com sabedoria. Esse capítulo, a partir do versículo 16, vai contar a história de duas mulheres. A Bíblia diz que essas duas mulheres que eram prostitutas, elas se aproximam do rei. E a primeira vem e apresenta a sua causa. Naquele tempo o rei tinha a função também de julgar as causas. E essas duas mulheres, que eram as duas prostitutas, elas dizem: olha, a gente mora na mesma casa, não entra ninguém lá, só mora eu e esta outra mulher. E eu estava grávida e eu tive um filho. Ela também estava grávida e 3 dias depois ela também teve um filho. Na madrugada nós fomos dormir e durante a noite eu imagino que ela se deitou sobre o filho dela e o filho dela morreu. O que ela fez? Ela pegou o menino morto, trocou com o meu, pegou o meu vivo e deitou com ela, o meu morto deixou aqui. Quando eu acordei de manhã para alimentar o meu filho, eu percebi que ele estava morto e que não era meu filho. E aí a outra grita: nada disso, seu filho é o que morreu mesmo. Fica com o seu, você morreu, você matou seu filho, o problema é seu. E agora imagine, a gente sabe, muitos sabem qual era o fim da história, mas imagine o rei que está recebendo isso, esse veredito a primeira vez. Como ele vai decidir quem está mentindo e quem está falando a verdade? Não há teste de DNA, não há teste de compatibilidade sanguínea. Uma criança de 3 dias, a gente costuma dizer que tem cara de joelho. Não dá para dizer: ah, parece com você, parece com aquele. O que é que o rei decide fazer? Ele disse: me dá cá uma espada. Então vamos apelar para a justiça humana, para a lógica, olho por olho, dente por dente. Você quer uma criança, a gente só tem uma, então vamos dar metade para cada uma. Partam a criança no meio, e metade é essa e metade é a outra. E na hora a Bíblia diz que o coração da mãe verdadeira, ela se enternece. Porque a justiça que opera de Deus é uma justiça sacrificial. E para que o filho tenha vida, ela prefere abrir mão. Para a justiça humana, metade talvez fosse justo, e é o que a outra fala. A que apela para a justiça própria, ela diz isso: está ótimo, nem meu nem dela, metade para cada um. Porque ela não tinha o amor, ela não tinha bondade. Era uma mulher que já estava movida, provavelmente há muito tempo, por atos de injustiça. Porque ela negligenciou os cuidados do próprio filho. Ela dormiu, ela se entregou ao sono a ponto de esmagar uma criança.
E talvez você olhe hoje e diga: nossa, que absurdo. Mas eu tenho visto muitos pais hoje dormir e negligenciar os cuidados do filho. E esse sono muitas vezes é a sua profissão, é o seu ministério, é a sua faculdade, é os relacionamentos excessivos que você se envolve, é o tempo que você passa distraído nas redes sociais e você está dormindo sem perceber que o seu filho está sendo esmagado. E talvez quando você acordar, você vai perceber que ele já está morto, que ele não tem prazer em caminhar com o Senhor, que ele não tem prazer nos caminhos da justiça, porque no momento de transferir essa cultura, de transferir esse ensinamento, você estava dormindo em um sono pesado. A Bíblia diz que a fama de Salomão correu porque as pessoas entenderam que a justiça dele partiu para um coração. De uma maneira estratégica e muito sábia, ele decidiu sondar os corações. E a Bíblia diz no Provérbios capítulo 15 que o inferno e a morte estão diante de Deus, quanto mais o coração dos homens. E essa é a grande diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é poderosa, é eficaz, é imparcial, ela é plena, ela é total. Quantos concordam que o rei Salomão conseguiu executar um bom juízo nessa decisão? Temos alguns voluntários. Eu fiquei até curioso. Quantos não concordam, acham que a decisão dele foi uma decisão não sábia? Levanta a mão também. Acho que os irmãos só ficaram com preguiça de levantar. Porque eu ia querer te ouvir agora, porque eu achei extraordinário a maneira que ele conduziu esse processo. Só que ainda assim, a justiça humana, ela é limitada. Porque a gente está vendo a posição das mães, mas havia uma criança que morreu. E mesmo o rei sentenciando corretamente, julgando corretamente, ele não poderia devolver a vida daquela criança, mas Deus poderia. Porque Deus é poderoso. Porque Deus está em todas as versões. Deus está no lado de Sueli, mas também está no lado da mesma Fátima. Deus está em todas as versões da história. Deus está no princípio, no começo e no fim. Ele sabe todas as coisas e Ele julga corretamente todas as coisas. A Bíblia diz que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. E trono tem a ver com o quê? Com o governo. Deus escolhe governar por meio da justiça e do juízo. E Ele não volta atrás naquilo que Ele mesmo determinou. Se a gente voltar lá no Éden, Adão, ele corrompe a justiça. Quando ele vai contra aquilo que Deus falou, ele desobedece. E desobediência é um ato de injustiça. E quem anda em desobediência caminha pelos caminhos da morte. Adão desobedeceu a Deus e ele trouxe sobre si a sentença. Porque Deus determinou uma lei e ele disse: não coma, porque no dia que comer certamente morrerá. E aí que a gente distrai aquela lei que diz que o salário do pecado é a morte. Pecado nada mais é do que a corrupção da justiça. Adão corrompe a justiça, traz o pecado sobre si. E a partir de agora ele caminha pelos caminhos da morte. E é como, já viu aquelas festas que tem áreas VIP? É como se naquele momento fosse posto ali no caminho da vida uma barreira. E a partir de agora a humanidade não pode mais percorrer por esse caminho. Porque o preço para andar nesse caminho é a vida, é a justiça, é a perfeição. E só um poderia pagar. Então, mesmo não tendo pecado, mesmo não tendo errado, mesmo não tendo desobedecido, mesmo não tendo mentido, mesmo não tendo enganado, o Senhor nosso Deus, que é justo e é bom, Ele é tão misericordioso que Ele diz: eu vou fazer justiça em mim mesmo. E a chave
chave para esse caminho foi a cruz. Na cruz, Jesus tomou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que era meu, Ele levou sobre si para que Ele pudesse simplesmente abrir, e com as marcas do seu sangue, Ele iluminasse para nós mais uma vez o caminho da vida. E hoje nós temos acesso por meio de Cristo Jesus ao caminho da vida. Mas se você começar a ler o livro de João, o Evangelho de João vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e essa foi a causa da morte de Jesus. Porque Jesus morreu? Porque a luz agride as trevas. Se você traz luz, as trevas se vão. A Bíblia diz: as coisas de Deus são feitas à luz para que todos vejam. Quando você quer pecar, quando você quer mentir, quando você quer trair sua esposa, quando você quer ter conversas indecentes, você faz tudo para apagar, para esconder, para ocultar. Você não faz isso na frente das pessoas, porque os caminhos de Deus são feitos à luz. Use isso como termômetro. E Jesus veio, Ele era a luz, luz do mundo. Ele veio para os seus, mas nós não o reconhecemos. Nós estávamos tão sujos em nosso pecado, tão na lama, que aquela luz que vem de Deus nos agredia. É como alguém que está muito tempo no escuro e acorda de madrugada, e o outro acende a luz de repente, e você fala: apaga. Porque aquela luz agride a sua visão, que está acostumada com o pecado, está acostumada com a idolatria, está acostumada com a podridão. Em vez de nos limparmos, o que foi que a gente fez? Apaga a luz. Vamos continuar vivendo no escuro, no caminho das trevas, no caminho da imundície. Vamos continuar comendo lama, comendo lixo. Mas não tem como apagar a luz, então mata. Só que a vida dele ninguém pode tomar. Ele diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou de mim mesmo. E foi aí o pulo do gato. Foi aí que ele fez justiça. Porque se o salário da morte é o pecado, para você morrer você precisa do pecado. Só que Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. E mesmo assim ele se entregou à morte. E ele disse à morte: a partir de agora sou eu que domino, sou eu que governo. Isso não deixa o seu coração animado? Você pode dar glória a Deus, aleluia. Sou eu que tenho nas mãos a chave do inferno e da morte. Sou eu que decido aqueles que estarão à direita do meu Pai e à esquerda do meu Pai, porque Ele continua sendo justo. E é tão maravilhoso que na selva opera a lei da sobrevivência, mas para nós opera a lei da graça e da fé. Porque desde o começo, o texto que foi citado de Melquisedeque, Abraão já estava nas graças de Deus, e Jesus não tinha nem morrido. Mas em Hebreus vai dizer que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. A nossa justiça, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus, e ela produz atos de justiça. Deus nos chamou esses dias para sermos instrumentos de justiça. Deus nos chamou para, de maneira simples, manifestar a justiça dele nesse mundo. Quantos ambientes nós vamos tocar amanhã? Quantas pessoas nós vamos ver amanhã? E se cada um de nós aqui decidir trilhar pelos caminhos de justiça, quantas pessoas não serão tocadas pela justiça de Deus? Quando você recebe um troco a mais, quando você vê um celular de alguém que caiu, quando você dá um testemunho correto, mesmo sabendo que aquilo pode te prejudicar, você está manifestando a justiça de Deus nas coisas simples. E você está sinalizando: eu caminho em justiça,
eu caminho em verdade, e o fim daqueles que caminham em justiça e verdade é a vida eterna. Quantos estão caminhando em direção à vida eterna? Você pode dar um forte aplauso, ficar de pé em nome de Jesus e nós orarmos. Resumindo, o que eu tentei ministrar hoje é: justiça é um atributo do caráter de Deus. A justiça do homem é limitada, a justiça de Deus não. Então, quando você estiver no seu perrengue, no seu pior, para quem que você vai apelar? Para o justo juiz. Paulo, no livro de Atos, exorta sobre isso. Acho que é Lucas. E ele diz: será que vocês não podem sofrer o dano? Será mesmo que vocês precisam ir a litígio um irmão contra o outro? Será que vocês não conseguem resolver as suas causas? E por isso eu quero orar contra a justiça própria, porque é a justiça que mais nos limita. Tem muitas pessoas presas na reconciliação, porque elas não conseguem perdoar. Justiça própria. Tem muitas pessoas que precisam fazer caminhos de volta e ter contato novamente com algumas pessoas e perdoar algumas injustiças que sofreram, mas o orgulho não deixa justiça própria. E eu quero que em nome de Jesus você coloque a mão sobre o seu coração essa noite. Pai, nós queremos denunciar